continuidade ao ciclo de seminários em comemoração aos 100 anos da Faculdade de Saúde Pública da USP, FSP Sem Muros, apresentaremos o tema Poluição Atmosférica e Saúde. Inicialmente, eu gostaria de dizer que é um grande prazer e uma honra estar aqui para conversar sobre este tema. Agradeço à diretoria da Faculdade de Saúde Pública, em especial à professora Patrícia Helen de Carvalho Rondó, vice-diretora, pelo convite feito. A poluição atmosférica sempre foi um tema instigante para mim. Iniciei a vida profissional em uma época em que havia quase que total desconhecimento do tema no Brasil, e não só para a população em geral. Como engenheiro químico, segui inicialmente o caminho do reconhecimento da quantificação das emissões e das tecnologias de tratamento. Percebi que a minha visão era de saúde pública, em cada trabalho que executava. À época, na entidade pioneira em meio ambiente no Brasil, a CICPA. Com bolsa da Organização Mundial da Saúde, estudei na Escola Graduada de Saúde Pública da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, em 1973-1974, onde os ensinamentos entre a relação poluição do ar e saúde foram muito fortes. Foi muito importante nesta época o entusiasmo do meu orientador, professor Morton Korn, atualmente professor emérito da Universidade Johns Hopkins. Ele era um entusiasta do estudo dos aerossóis. Com ele, publiquei meu primeiro artigo científico em 1975. Na realidade, uma substituição da fibra asbestos por fibra de vidro e qual seria a sua relação com as questões de saúde pública. Posteriormente, aqui na Faculdade de Saúde Pública, complementei os estudos com a especialização como sanitarista e me liguei mais ainda ao tema, já como técnico da Superintendência de Saneamento Ambiental, SUSAM, uma autarquia da Secretaria da Saúde que incorporou os trabalhos da CICPA e passou a atuar em nível estadual, devido ao espalhamento da poluição do ar para outras áreas do Estado, em especial para Cubatão. Em maio de 1975, este trabalho passou para a CETESB, como o é até hoje, onde fomos trabalhar. Em 1987, ingressei na Faculdade de Saúde Pública como docente e pude então desenvolver trabalhos de pesquisa na área, além da docência. O ar atmosférico está efetivamente ligado à nossa saúde. Nós o respiramos o dia todo, o ano todo, a vida toda. Não há como se dissociar desta ligação. É uma ligação muito forte que transita entre o exterior e o interior do nosso corpo e vice-versa. Vivemos não só envoltos nesta atmosfera, mas também a transferimos para dentro de nós, através dos pulmões. A cada inspiração, há um ritmo de várias milhares de litros por dia. É dele que extraímos o oxigênio vital à vida humana. É um vai e vem a vida toda. Portanto, o que tiver de ruim no ar entrará em contato com o nosso organismo. Pode ser só superficialmente nas vias aéreas e nos alvéolos, mas também pode passar para a intimidade do corpo, através da corrente sanguínea. O resultado, se o ar estiver poluído, é a deposição de partículas no trato respiratório, a irritação de tecidos, o desenvolvimento da inflamação, o estresse oxidativo e assim por diante. Apesar desta intimidade entre o ar e o nosso corpo, não faz muito tempo que veio à tona a preocupação com seus efeitos maléficos. Existem alguns poucos relatos antigos sobre o mal que pode resultar da exposição ao ar poluído, como o do filósofo romano Sêneca, Lúcius Sêneca, que viveu entre 4 a.C. e 65 d.C., portanto, basicamente há 2000 anos. Ele sofria de asma, tinha saúde frágil
e só melhorava quando passava um tempo fora de Roma. Está aí mostrada a primeira ação maléfica do ar poluído, as doenças respiratórias. E vejam que era uma poluição mais simples, muito decorrente da queima de lenha para cozimento e aquecimento, mas também, provavelmente, pelos maus odores que deviam ser frequentes em cidades sem saneamento, pelo esgoto que fluía pelas ruas, pela queima do lixo. Provavelmente, suas crises de asma se exacerbavam durante o inverno, pela inversão térmica natural da atmosfera, favorecendo a concentração dos poluentes, como acontece até hoje. A Inglaterra e a Escócia, devido ao início da industrialização, ao final do século XVIII, com o desenvolvimento da máquina a vapor, e também pelo uso de lenha, e pior ainda, do carvão mineral fóssil, apresentavam cidades completamente enfumaçadas no inverno, que se misturava com neblina, formando o que conhecemos como smog. No século XX, isso se alastrou para os Estados Unidos, Japão, Canadá e vários outros países da Europa. Vários episódios críticos onde a inversão térmica, um evento de origem natural, sempre exerceu um papel preponderante. Tornavam cidades e regiões muito poluídas, ameaçando gravemente a saúde e a vida das pessoas. Como exemplo clássico, o grande smog de Londres, ocorrido de 5 a 9 de dezembro de 1952, que teve como consequência milhares de mortes adicionais e grande aumento de doenças respiratórias. É com este panorama que a Faculdade de Saúde Pública passa a se preocupar com o tema poluição do ar. Os registros mostram sua liderança na organização de seminários sobre poluição do ar de 5 a 10 de dezembro de 1966, com patrocínio da Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde. A coordenação nacional coube ao professor catedrático, à época, Walter Ingrácia de Oliveira, pertencente ao Departamento de Saneamento. Participou também pela Faculdade de Saúde Pública o professor e médico Diogo Pupo Nogueira, da cadeira de Higiene do Trabalho. O prefácio dos anais deste evento foi muito feliz ao fixar, com o objetivo do mesmo, o seguinte: lançar mais um brado de alerta com relação à solução dos problemas de poluição do ar, pois, em decorrência do rápido desenvolvimento industrial, da formação de centros urbanos densamente povoados, sem planejamento territorial adequado, e do crescente número de veículos motorizados, houve um aumento sensível em várias regiões do mundo, e particularmente em certas partes do nosso país, do teor de impurezas na atmosfera. Em determinadas zonas do país, a poluição do ar vem assim se constituindo em grave problema, não só de saúde pública, como também econômico. Vejam o quão foi infeliz este prefácio em 1966. E podemos dizer até que ele é bem atual. No começo da minha vida profissional, 1971, os grandes vilões da poluição do ar eram as indústrias, a queima de lixo em incineradores, a queima de resíduos ao ar livre. Isso ocorria em várias partes do mundo industrializado, mas também em São Paulo, na região metropolitana, aqui no ABC, no Rio de Janeiro, onde a incineração do lixo domiciliar em prédios era até uma exigência legal. Em alguns outros polos industriais do país, a poluição também já se fazia sentir. A ênfase dada pelo governo JK à expansão da indústria automobilística ao final dos anos 1950 trouxe em consequência a poluição do ar. Casos de poluição industrial que hoje são inconcebíveis, como a indústria de cimento, que aqui na cidade de São Paulo e em Contagem, na região metropolitana,
de Belo Horizonte, em Minas Gerais, jogavam toneladas de pó de cimento no ar e, consequentemente, na população, pois não tinham qualquer tipo de filtro para abater essa poluição. Indústria de celulose, aqui na cidade de São Paulo, infestava toda a cidade com maus odores. Siderúrgicas que lançavam poeira avermelhada, amarronzada na atmosfera. E o triste caso da poluição industrial de Cubatão. Era o resultado da industrialização sem planejamento. Hoje, os filtros nas indústrias alcançam, não raras vezes, mais do que 99% de eficiência. E já há uma nova mentalidade e uma legislação mais forte. O planejamento territorial também passou a atuar, levando essas indústrias para regiões menos saturadas. Existia à época um desconhecimento dos seus reais efeitos. Existia também pouco conhecimento no país da tecnologia, dos meios que podiam ser usados para enfrentar o problema. A situação era muitas vezes considerada símbolo do progresso, erroneamente. Então, o trabalho se mostrava árduo devido a tanta poluição. Na cidade de São Paulo e no ABC, tivemos eventos graves de poluição do ar na década de 1970. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, em 1972, a cidade ficou coberta por uma densa névoa que passaria a ser frequente no inverno dos anos que se seguiram. Já com a poluição dos carros se fazendo sentir. Lembro-me bem de julho de 1976, uma semana onde não chovia, o ar bastante seco, a ocorrência de inversões térmicas na cidade de Santo André e São Caetano do Sul, resultando em uma atmosfera quase que irrespirável. As hospitalizações por doenças respiratórias aumentaram neste período, com estreita associação com a subida das concentrações dos poluentes, em especial material particulado, a poeira inalável e o dióxido de enxofre. Era um episódio crítico de poluição do ar. Alguns estudos iniciais de Erval Pina Ribeiro já demonstravam a associação entre poluição e problemas respiratórios. De forma rápida, a população cresce e a frota de veículos aumenta. Atualmente, nas cidades, os veículos, os carros, respondem por parcela predominante das emissões. É uma grande quantidade e alta complexidade nos poluentes que são lançados no ar. A complexidade aumenta à medida que novos produtos químicos, novos combustíveis são desenvolvidos. A introdução do carro a álcool, uma experiência brasileira, no final da década de 1970, 100% a etanol, e não só sua mistura a gasolina, como era feito até então, criou uma situação de atmosfera com características únicas, brasileira. Atualmente, o etanol é um combustível consolidado pela introdução do carro flex. Apesar de se constituir num combustível renovável e melhor do que a gasolina do ponto de vista ambiental, ele criou uma incerteza em relação ao que poderia acontecer na saúde da população. De início, víamos uma grande vantagem que seria a eliminação do chumbo, o chumbo tetraetila, que era adicionado à gasolina para melhorar as suas características. O chumbo, uma substância, um elemento altamente tóxico, então essa alteração se constituiu inicialmente numa grande vantagem. A situação nova nos motivou a estudar os impactos dessa mudança. Participamos em 1981, junto com Nelson Nefussi, Manuel Paulo de Toledo e Alfredo Castelli, do primeiro estudo no Brasil que caracterizou as emissões de veículos a etanol no laboratório de teste de veículos da CETESB, recém-inaugurado à época. Muitos veículos foram testados, veículos nacionais, representativos da frota existente. Verificamos que ocorria uma importante redução
nas emissões de monóxido de carbono, um problema grave à época, e de gases orgânicos. Mas, ao mesmo tempo, aumentava a emissão de aldeídos, substâncias que representavam risco à saúde. No início da década de 1980, nossos colegas George Bon, Eduardo Massad e Paulo Saldiva e outros seus colegas do Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da Faculdade de Medicina da USP, em estudo pioneiro, testaram em ratos a toxicidade das emissões de veículos a etanol, comparativamente às de veículos a gasolina. Ficou demonstrado neste estudo que o fluxo expiratório de pico e o fluxo médio expiratório forçado eram significativamente reduzidos em animais expostos a gases da queima da gasolina, enquanto que os expostos às emissões da queima de etanol não diferiram do grupo controle. Felizmente, este foi o resultado, porque houve a introdução de um combustível por razões econômicas e até mesmo políticas para ser usado em larga escala sem um prévio estudo de seu impacto, como, por exemplo, as emissões das queimadas nas plantações de cana, que felizmente atualmente já estão praticamente extintas. Começamos a atuar sobre a poluição do ar aqui na região metropolitana, em Cubatão, já imersos em uma condição crítica de qualidade do ar, assim como ocorria à época em várias partes do mundo industrializado. O grande e rápido crescimento da indústria, da população e da frota veicular criou praticamente uma situação de caos que precisava ser administrada. Era uma situação parecida com o que se vê atualmente na China e na Índia. Cubatão, mesmo fora da região metropolitana, apresentava um caos maior pelo grande polo industrial ali instalado. E não demorou muito para que situações graves de poluição e de riscos à saúde se apresentassem. Colegas do Departamento de Saúde Ambiental, Vera Hofmeister, Frida Marina Fischer, Diogo Pupo Nogueira e outros pesquisadores estudaram a influência daquela poluição industrial na saúde respiratória de crianças da região e relataram prejuízo sério na saúde respiratória. O Departamento de Epidemiologia dessa faculdade, pelos colegas Roque Monteleone Neto, Rui Laurenti, Maria Lúcia Lebrão e outros colegas, na segunda metade da década de 1980, estudaram a questão dos casos de anencefalia. Helena Ribeiro, nossa colega de departamento, estudou a relação entre exposição à poluição do ar no bairro do Tatuapé, aqui na cidade de São Paulo, uma região que era bastante industrializada à época. As doenças respiratórias e o nível socioeconômico foram, então, associadas à exposição à poluição do ar, comparativamente a uma área controle, que foi a cidade de Juquitiba, ao sul da região metropolitana. Foi encontrada uma forte associação entre poluição e doenças respiratórias, agravados por más condições de moradia. A própria vegetação sofria à época, como por exemplo a Serra do Mar, que escorregava em Cubatão, e precisou que a CETESB desenvolvesse uma nova técnica de semeadura para reverter a situação. Este era o panorama da condição de poluição do ar e riscos à saúde nas décadas de 1970 e 1980. A presença de um órgão ambiental, CETESB, bem estruturado, que se mostrou forte e estável ao longo dos anos, a contínua cobrança da população e das entidades ambientalistas, os estudos e a pressão da academia e o estabelecimento de legislação específica já em meados da década de 1970 e depois nas décadas de 1980 e 1990, como o Programa de Controle da Poluição por Veículos, PROCONVE, e o estabelecimento da necessidade de estudos prévios de impactos ambientais, bem como os padrões de qualidade à época, que hoje já se encontram desatualizados.
Isto juntamente com pessoas abnegadas e competentes, que modificaram então a situação. As fontes de emissão atualmente já têm restrições mais fortes no que diz respeito ao que podem lançar na atmosfera. As concentrações de alguns poluentes clássicos, como o dióxido de enxofre, o monóxido de carbono, as partículas maiores em suspensão, caíram. Ainda restam muitos desafios. O material particulado fino, a poeira fina, a poluição fotoquímica representada pelo ozônio troposférico, os micropoluentes, os metais tóxicos. Então, a saúde pública ainda não está protegida. E como no iceberg, a parte escondida pode ser um desafio maior ainda. Retiramos a poluição mais grosseira, visível, e agora nos resta tratar de uma poluição mais tóxica. E os custos de redução dessa poluição aumentam muito à medida que se entra numa fase de refinamento. Ainda envoltos neste panorama de poluição do ar, que se alastrava por várias partes do país, iniciamos então o estudo da presença de micropoluentes na atmosfera, alavancado este estudo pela polêmica dos incineradores de lixo que se planejava instalar em São Paulo na gestão do então prefeito Jânio Quadros. Eram as dioxinas, cuja presença foi realçada de forma trágica no acidente de Seveso, na Itália, em julho de 1976. A toxicidade aguda de uma delas, a 2378-TCDD, é ultrapassada somente por algumas outras toxinas de origem natural. Pouco se sabia a respeito, e o departamento ainda não tinha conhecimento suficiente à época, no final da década de 1980, para atender demandas da sociedade quanto à segurança de concentrações presentes na atmosfera. Nem mesmo quais eram essas concentrações existentes. Fizemos inicialmente uma revisão da literatura sobre dioxinas e furanos e a publicamos na Revista de Saúde Pública em 1999, incentivados à época, eu e a doutora Célia Regina Pesqueiro, pelo professor Oswaldo Paulo Foratini, então editor científico da revista. Este artigo, que podemos considerar até singelo, é até hoje muito lido, o que nos causa uma imensa alegria. Passamos então às medições e a conhecer melhor o ar de São Paulo com relação às dioxinas, incentivados por projetos financiados com verba FAPESP. Mas como antes, isso também se revelou a ponta de um iceberg, a dos poluentes orgânicos persistentes halogenados, conhecidos como POPs. Muitos deles disruptores endócrinos, causadores ou iniciadores de processos neoplásicos, muito pela presença da molécula com característica aromática e dos halogênios. Esses poluentes se mostraram de tanta importância do ponto de vista ambiental e de saúde que foram objeto de acordo internacional específico, a Convenção de Estocolmo sobre POPs. Ao longo dos vários anos, outras unidades da USP, outras universidades e centros de pesquisa país afora foram se envolvendo na medição de aerossóis e gases, no estudo de efeitos da poluição do ar, na modelagem atmosférica. E mesmo assim, a poluição do ar continua um desafio de saúde pública. Como já foi dito, a complexidade aumenta à medida que novos produtos químicos são introduzidos no mercado sem uma prévia análise de impacto. Continua-se no trabalho com os poluentes clássicos, mas deve-se dar atenção ao mesmo tempo aos nanopoluentes. Da poeira em suspensão da década de 1970, partiu-se para o material particulado inalável, o MP10. Na década de 1980, ao final da década de 1980, passamos então ao material particulado fino, o MP2,5. E atualmente, os estudos envolvem as partículas ultrafinas.
Portanto, é um desafio que não tem fim. Além das doenças respiratórias clássicas, das neoplasias, do efeito no feto, parte-se para a relação entre poluição do ar e diabetes, a obesidade. Portanto, o caminho é longo na busca por um ar saudável. O tema continua instigante. Os desafios ainda são grandes, em várias áreas. Na medição, com necessidade de métodos de resolução cada vez maior. Na prevenção e controle das emissões. Na legislação e na gestão mais condizentes com os conhecimentos. E também na educação ambiental. Na academia, a mão de obra e a força motriz são os alunos. E aqui não foi diferente. Alunos abnegados nos possibilitaram desenvolver pesquisas e realizar projetos, além das parcerias com colegas do departamento, da faculdade e de outras unidades da USP, como, por exemplo, a Faculdade de Medicina, o Instituto de Física, o IAG, e também com outras universidades no país e no exterior. As parcerias com os órgãos de saúde ambientais, que são uma característica dessa faculdade, propiciam o desenvolvimento do conhecimento, do saber, para o uso quase que imediato pela sociedade que nos financia. Eu, particularmente, me sinto muito recompensado pelo apoio que tive de tantos alunos e colegas durante minha trajetória. Muito obrigado.